Uma das coisas que eu queria comentar imediatamente, porque houve uma deturpação por parte da imprensa, eu em nenhum momento disse que o fato em si tinha sido um azar do sargento. Eu disse o seguinte: foi falta de sorte, eu não gosto do termo azar, foi falta de sorte que o fato de extrema gravidade tenha ocorrido exatamente no dia em que se iniciava uma reunião internacional importante, que era o G20, e que isto ia ocupar boa parte do espaço da imprensa e dos comentários que poderiam estar voltados para uma reunião muito mais importante do que o fato que é totalmente fora da curva. Mais um detalhe: há 80 anos o GSI provê segurança de presidente da República, o GSI com diversos nomes, os mais variados nomes. 80 anos. Nós jamais tivemos um incidente com o presidente da República. Excelência, ministro, disporá de 20 minutos para a sua exposição. Eu relembro aqui que trata-se de uma audiência. Esse tempo ele pode ser prorrogado, como ele também pode ser reduzido, fica a critério do expositor. Tem a palavra por 20 minutos, ministro. Eu não tinha visto isso aí. Senhoras e senhores, bom dia. É uma honra para mim estar diante dessa plateia para esclarecer o que aconteceu no triste episódio em que o sargento Manuel Silva Rodrigues foi flagrado transportando uma quantidade bastante significativa de entorpecentes quando desembarcou no aeroporto de Sevilha. É óbvio que a ninguém mais do que nós interessa a apuração detalhada disso que aconteceu, uma vez que tanto o GSI quanto o Ministério da Defesa e mais diretamente o Comando da Aeronáutica, nós estamos altamente interessados em saber as circunstâncias em que esse fato aconteceu. E tenho certeza que isso será apurado em detalhes e que nós teremos uma solução para o inquérito que já foi instaurado e está correndo em sigilo. É lamentável o fato, principalmente porque as tripulações que trabalham e transitam nas aeronaves do GTE, não só as aeronaves do presidente e do vice-presidente da República, mas todas, são escolhidos a dedo. É um trabalho extremamente consciente da sua grandiosidade e a sua responsabilidade. Então, eles são escolhidos a dedo. Nós que temos contato com a maioria deles, percebe-se que eles são militares diferenciados pela atitude, pela maneira com que se comportam em relação às autoridades, pela sua formação e pela sua dedicação às tarefas em que estão envolvidos. Então, um fato desse surpreendeu a todos e, obviamente, merece ser devidamente apurado, e quem estiver envolvido, não temos nenhum dado ainda sobre o desenrolar do inquérito, quem estiver envolvido fatalmente responderá pelo crime que cometeu ou pela irregularidade que cometeu, e nós teremos condições de dizer que o problema foi saneado. Isso não acontecerá de novo. É importante registrar que, nesse caso particularmente, tanto o Ministério da Defesa quanto o GSI, nós trabalhamos sempre em conjunto, e não seria num caso desse que nós iríamos nos abandonar. Não, nós sabemos perfeitamente que isto pode acontecer, é muito desagradável, ninguém quer que aconteça, mas no momento que acontece nós vamos unir os esforços para aperfeiçoar. A própria nota do Comando da Aeronáutica, do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, faz questão de registrar que o Comando da Aeronáutica reitera que repudia atos dessa natureza, que dá prioridade para a elucidação do caso e aplicação dos regulamentos cabíveis. E coloca ainda que o Comando Aeronáutico instaurou um inquérito policial militar para apurar todas as circunstâncias do caso, medidas de prevenção
a esse tipo de ilícito são adotadas regularmente e em vista do ocorrido. Isso é muito importante. Essas medidas serão reforçadas. Portanto, ninguém está se excusando, está se excluindo da responsabilidade. Nós sabemos que a responsabilidade é nossa, conjunta, do GSI e do Comando Aeronáutico. E vamos enfrentar o que aconteceu com absoluta transparência e com vontade de que isso não se repita. Estejam certos que isso nos atingiu profundamente, isso não é apenas uma oratória, é verdade que nos atingiu profundamente, porque temos um zelo muito grande pelo trabalho que realizamos. Quero agradecer a presença de todos aqui, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, alguns companheiros que estão aqui, e estejam certos de que eu acho altamente necessário esse esclarecimento que eu pretendo dar a partir de agora. Muito obrigado a todos. Perfeito, ministro. Na sequência... O presidente está sem som. Ainda não. É você. Bom, eu quero agradecer aos digníssimos parlamentares que dirigiram as perguntas. Estou surpreendido por serem 5 minutos, porque pela quantidade de perguntas e pelos assuntos que abordaram, eu teria que resolver todos os problemas do Brasil em 5 minutos, não dá, né? Mas vamos tentar, pelo menos, responder alguma coisa do que for perguntar. Eu vou me ater ao motivo da audiência exatamente por isso. Meu tempo aqui não dá para resolver os problemas que colocaram. Bom, uma das coisas que eu queria comentar imediatamente, porque houve uma deturpação por parte da imprensa, eu em nenhum momento disse que o fato em si tinha sido um azar do sargento. Eu disse o seguinte: foi falta de sorte, eu não gosto do termo azar, foi falta de sorte que o fato de extrema gravidade tenha ocorrido exatamente no dia em que se iniciava uma reunião internacional importante, que era o G20, e que isto ia ocupar boa parte do espaço da imprensa e dos comentários que poderiam estar voltados para uma reunião muito mais importante do que o fato que é totalmente fora da curva. Mais um detalhe: há 80 anos o GSI provê segurança de presidente da República, o GSI com diversos nomes, os mais variados nomes. 80 anos. Nós jamais tivemos um incidente com o presidente da República. Então, qualquer acusação de incompetência ao GSI não me atinge. Atinge uma série de ministros que ocuparam o GSI e que jamais aconteceu um incidente com o presidente da República. O único incidente mais grave que aconteceu foi com o presidente Sarney, uma machadada que deram no ônibus dele no Rio de Janeiro. Sem que ele fosse atingido, ele nem estava dentro do ônibus. Então, eu estou defendendo aqui todos os meus anteriores ocupantes desse cargo, que se tivesse alguma coisa acontecido, eu até aceitaria a acusação. Mas sem nada que possa ter essa acusação, a acusação é infundada e não faz o menor sentido. A outra coisa que eu disse para uma jornalista, é que eu teria que ter bola de cristal para adivinhar que aquela aeronave da Força Aérea Brasileira estava transportando cocaína. Disse isso não porque quisesse me isentar, porque aquela aeronave não era objeto de revista do GSI. O GSI é responsável por revistas detalhadas dos aviões que vão ser utilizados pelo presidente, pelo vice-presidente da República. Está em decreto isso, também não dá para discutir. Então, esses são os 2 primeiros esclarecimentos que eu queria fazer com relação ao que o presidente falou, que foi pena que o sargento não tenha sido preso na Indonésia. É óbvio que isso não é uma declaração amparada em qualquer coisa jurídica, é uma declaração de desabafo pela vergonha, que isso já foi caracterizado aqui por mim e pelos 2 companheiros, que nós passamos. Agora, vergonha nós estamos acostumados a passar, hein? Porque, olha, 20 anos que nós estamos passando vergonha. Então, essa vergonha a gente sente, sim, muito, mas o país está acostumado. Bom, o sargento da Aeronáutica não tinha qualquer antecedente. Ao contrário, era um militar exemplar. Quanto às outras perguntas que fizeram sobre o nível de vida deles, isso aí,
o inquérito vai responder. Já houve especulações da imprensa que ele tem um nível de vida de acordo com o salário que recebe. E nenhum dos senhores aqui iria invejar o salário. Não tem nenhuma justificativa porque ele fez, mas se ele vive de acordo com o salário que recebe, ele vive muito modestamente. Papel do GSI e da Força Aérea Brasileira nas viagens presidenciais. Nós trabalhamos em total e estreita cooperação. Até porque as missões são perfeitamente definidas, nós temos formação semelhante, a maior parte dos componentes do GSI são militares, e nós primamos por um zelo muito grande pelo presidente e pelo vice-presidente da República, e por todos aqueles que utilizam aeronaves da Força Aérea Brasileira. Isso depois os dois brigadeiros que estão aqui vão tratar com mais detalhes. Quanto a Sevilha, Sevilha é uma questão de apoio aéreo, de apoio de reabastecimento da aeronave. Então, não é uma escolha premeditada, não é uma escolha. Isso é um plano de voo que é feito com antecedência, e Sevilha foi escolhida como uma das cidades de abastecimento. Tanto não é nada planejado e importante que seja em Sevilha, que em 2 horas depois que se soube do acontecido, se passou o abastecimento para Lisboa, e foi ali que o avião pousou para seguir para o Japão. Não há ainda nenhuma constatação de que a droga permaneceria em Sevilha ou seguiria para o Japão. Não temos essa informação. A deputada Érica Cocai assinalou que o GSI assiste diretamente o presidente da República. Sim, assiste nos assuntos que o presidente necessita de informações de inteligência, e nós somos responsáveis pela segurança do presidente e do vice-presidente da República. Quanto à política de drogas no Brasil, que foi tocada rapidamente pelo brigadeiro Batista, realmente isto aí está dentro de um contexto extremamente perigoso para o país. Aqueles dados que o brigadeiro colocou são extremamente lamentáveis. E nós sabemos que isso foi uma leniência dos governos anteriores deixar que as nossas organizações criminosas chegaram onde chegaram. Então, é muito lamentável que isto tenha acontecido no país, e nós estamos seriamente contaminados por organizações criminosas a ponto de transformar o problema de segurança pública num problema de segurança nacional. Isso aí não tem nada a ver com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Recebeu essa herança triste de outros governos. Quanto ao Estado Democrático de Direito, também o brigadeiro Batista já disse aqui, o sargento terá direito a todas as condições de qualquer suspeito de ter realizado um crime extremamente grave, que para nós foi extremamente desagradável a notícia. Ele, na verdade, conseguiu burlar um esquema de segurança que é bastante rígido. Nós não temos dúvida disso, a prova é a raridade de um acontecimento desse tipo, e a própria nota da Força Aérea Brasileira, do CECOM-SAER, do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, registra que estão sendo estudados os procedimentos para que eles sejam endurecidos, para que eles sejam devidamente reformulados naquele aspecto que pode ter permitido essa situação. Por enquanto, não temos notícia de participação de mais ninguém. Isso será apurado pelo inquérito policial militar, depois vai para uma auditoria militar, provavelmente isso vai terminar no Superior Tribunal Militar. Vergonha, eu já falei, que nós já passamos há muito tempo, essa foi apenas mais uma. A deputada Perpétua falou sobre os comentários sobre o que disse um dos filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro, e sobre os comentários que foram feitos pelo senhor Olavo de Carvalho. Eu desconheci os comentários. Os comentários do Carlos, eu sei perfeitamente, porque já tive convívio com ele. Ele é extremamente traumatizado pelo atentado que buscou modificar a situação política do Brasil, atentado à faca que o presidente sofreu. Naquela situação, ele estava sob cuidados da Polícia Federal.
não estou de maneira nenhuma colocando qualquer tipo de responsabilidade na Polícia Federal. É uma polícia que melhorou muito e visivelmente nas últimas décadas. Tem hoje um equipamento de alta qualidade, é extremamente eficiente. O que acontece muitas vezes com uma autoridade como o presidente Bolsonaro e numa campanha presidente da República? Ele desrespeita as regras que foram traçadas por quem está fazendo sua segurança. Isso aí é normal, é natural. E aqueles que fazem a segurança não podem impedir que o candidato, como hoje, por exemplo, nós vivemos isso quase em todas as viagens do presidente. Ele acaba fazendo coisas que, para a segurança, são arriscadas, né? Tem alguns deputados aqui que já acompanharam o presidente em viagem. O próprio comboio, a gente está indo para o aeroporto, na viagem foi Criciúma, não? Quem me ajuda aí? Quem lembra a viagem que ele saltou de 200 e 200 metros para ir para a galera? Presidente, eu queria levantar a questão do tempo somente, se não prejudica os outros parlamentares. Eu vou pedir que o general seja sucinto para concluir. Bom, então, para concluir, o seguinte: e o senhor Olavo de Carvalho, se eu encontrar na rua, não sei quem é. Então, eu não vou dedicar ao senhor Olavo de Carvalho, meu tempo é precioso. Eu não dedico ao senhor Olavo de Carvalho parte do meu tempo, nunca dediquei. Então, vou continuar não dedicando. E não me atinge em nada. Eu não vou ficar gastando tempo de responder a cada bobagem que falam, eu não vou ficar respondendo. Então, isso não passa nem na minha cabeça. Eu não estou aqui para ficar discutindo, tem muita coisa para fazer e não tenho tempo de ficar discutindo bobagem, né? Bom. Última coisa que eu quero falar, porque isso me atinge pessoalmente, foi o que o deputado David levantou sobre o Comitê Olímpico do Brasil. Pergunta ótima. Eu fui trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil a convite do Dr. Carlos Arthur Nussmann. Outro dia disseram que eu era o principal assessor do Nussmann. Nunca fui. Fui ocupar a vaga de diretor da área de educação, que é materializada pelo Instituto Olímpico Brasileiro. Comecei ganhando cerca de R$30 mil e o Comitê Olímpico Brasileiro é ligado a um sindicato que eu nunca me preocupei, nem não dou importância para sindicato, nunca me preocupei qual era o sindicato. Eu sei que eu recebi aumento pelo acordo feito pelo sindicato com aqueles que eram ligados a esse sindicato. Nos 3 últimos meses no Comitê Olímpico do Brasil, levantaram lá o meu contra-cheque, chegou a 50 e poucos mil reais. Tá? Eu nunca pedi aumento no COB, eu recebi o que o COB me pagava, é uma entidade privada. Então, outra coisa, o dinheiro do Comitê Olímpico do Brasil sai do valor apostado na Caixa Econômica Federal nos seus diversos concursos. Este valor, há uma discussão que até hoje não chegaram à conclusão se isto é dinheiro público ou não. Por quê? Porque o dinheiro que é destinado não só ao COB, ao Comitê Paralímpico e à Confederação Brasileira de Clubes, esse dinheiro é 2% do que o apostador receberia. Então, esse dinheiro jamais iria para o Tesouro Nacional. Então, até hoje, há uma séria discussão no próprio TCU se isso é dinheiro público. Só que eu ganhava honestamente, trabalhava muito no COB. Formamos mais de 1.000 gestores esportivos. Formamos mais de 300 treinadores. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no Exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar para o meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido R$19 mil, eu tenho vergonha, né? Agora, do dinheiro que eu recebia no COB, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e olhava o cardápio pelo lado esquerdo. Que eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. General, muito obrigado. Olha, eu peço assim, eu até fui mais flexível com o general. Ministro do GSI, general Heleno, tem a palavra por 5 minutos para responder aos questionamentos. E, na sequência, o Tenente Brigadeiro Eduardo Batista e Tenente Brigadeiro Eduardo Amaral. Tem a palavra, general. Antes de eu começar a responder essas perguntas mais recentes, eu vou fazer uma modesta e humilde sugestão a essa casa. Os tempos destinados a quem questiona e a quem responde são completamente... Porque eu tenho 50 minutos de pergunta, aí tive 5 minutos para responder. Agora mais 20 e poucos minutos, tenho... Quanto tempo? 5 minutos. Pô,
É difícil apurar um fato assim, é para massacrar o camarada que vem aqui, mas tudo bem. Eu só estou sugerindo para pensarem nesse... Não. Para pensarem na divisão desse tempo. Certamente vai ter Está muito injusta, viu? Vou apelar para a Comissão de Direitos Humanos para esse tempo ser modificado. Mas vamos lá. Bom, na abertura, porque não tinha muita coisa para falar. Bom, quanto à vida pregressa do sargento e quanto ao problema de avaliação, as nossas Forças Armadas têm um orgulho muito grande de ter nas suas promoções um único critério que é levado em conta, que é a meritocracia. E essa meritocracia não é por ouvir ou por olhar, ela é montada em cima de uma didática e de uma metodologia de julgamento das pessoas, de conceito dado não só pelos subordinados e pelos superiores, mas inclusive pelos pares. Então, é óbvio que esse sargento, ele era não só avaliado, como investigado, entre aspas, e o tempo foi mostrando que ele era um elemento de absoluta confiança. Não é uma falha do sistema, é uma falha de caráter dele que se valeu da confiança para partir para um ato ilícito. Então, isso aí só para deixar claro como é esse sistema de avaliação, acredito que nas 3 Forças Armadas. Quanto ao que eu disse de não ter efetivo, eu em nenhum momento disse isso. Uma coisa que eu tenho batido muito com as pessoas que eu conheço da imprensa. Não são meus amigos, que os próprios jornalistas dizem que não têm amigos, mas são pessoas que eu prezo, que têm uma capacidade enorme de, inclusive um trabalho muito duro de acompanhar todas as atividades que acontecem aqui em Brasília e em outros estados, e eu tenho comentado com ele. O Estado Democrático de Direito, um dos seus pilares é a imprensa livre. Livre mesmo. Pode colocar o que quiser, pode escrever o que quiser, mas tem que ter uma moeda de troca, que é a honestidade intelectual do jornalista. O jornalista que produz notícias baseadas em fatos que inexistiram, fatos que são torcidos pelo jornalista, isso para mim é desonestidade intelectual. E isso é muito desagradável porque o espaço para responder normalmente é nenhum. Esse caso do efetivo que eu disse é o seguinte: é quase impossível dispor de um efetivo, tanto no campo militar quanto no campo do GSI, que possa estar permanentemente voltado para a segurança da aeronave em termos de entrada de gente, saída de material, entrada de material. Nós temos um espaço que antecede e que acontece após a viagem, onde há uma atenção especial para esses aspectos. Fora isso, alguma coisa que seja planejada e que seja utilizada. E outro ponto que foi muito bem citado aí foi a rotina. A rotina é inimiga. O deputado Paulo Ramos fez essa citação com muita propriedade. Nós que somos militares sabemos que até a segurança de quartel, quando não acontece nada, a rotina acaba fazendo com que essa segurança cometa falhas. Então, isto aí é um ponto que tem que ser cuidado, e eu tenho certeza que a Força Aérea sabe disso e está cuidando desse problema. Nós não podemos fazer da rotina alguma coisa que prejudique a segurança. Com relação a Sevilha, eu vou deixar que os companheiros da Força Aérea expliquem. Agradeço ao deputado Paulo Ramos pela manifestação de solidariedade, o deputado Lupion, e eu acho que a nossa missão aqui é exatamente mostrar que nós somos figuras hoje que estamos na mídia quase todo dia, e nós temos uma responsabilidade muito grande com essas missões que nos foram atribuídas constitucionalmente, legalmente, e nós temos como juramento fazer com que as nossas atividades sejam cercadas do maior cuidado possível, de retidão, de honestidade. E o fato de ter acontecido isso com um de nós é um fato extremamente desagradável, e nós vamos cortar na carne. Nós vamos, como sempre fizemos, cortar na carne. Nós não somos coniventes, nem somos cúmplices de nenhuma atitude desse tipo. Então podem estar certos que isso foi
Tem todo o seu lado ruim e tem uma pequena parcela de lado bom, que é nos alertar para alguma coisa que o inquérito vai mostrar e que nós vamos sanar ao longo do tempo. Muito obrigado. Deputado Tenente Brigadeiro Batista, para que seja respondido sobre esses temas. Então, assim sendo, por 8 minutos, por 8 minutos, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Bom, eu vou procurar ser o mais breve possível. Eu vou voltar a um assunto que o deputado Alexandre Padrilha levantou, que eu teria sido, não sei exatamente o termo que ele usou, mas eu tive um problema com o TCU. Quando eu era chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, fui procurado pelo comandante do Exército, pedindo que nós assumíssemos uma licitação para concluir um projeto de comando e controle, que já estava adiantado no Instituto Militar de Engenharia, e quem poderia ajudar era a Fundação Ricardo Franco. E ou se fazia o projeto de comando e controle, ou então a competição que já estava determinada que fosse feita no Brasil, ela teria uma deficiência grande de segurança cibernética, de segurança eletrônica. Então, eu topei e assumi a conclusão desse projeto. Aí depois, um auditor lá do TCU chegou à conclusão que não havia compatibilidade de finalidade, né, entre o Departamento de Ciência e Tecnologia, o Instituto Militar de Engenharia, que era meu subordinado, e a Fundação Ricardo Franco, que era totalmente ligada ao INME. Levou algum tempo para chegar à conclusão que isso era uma bobagem sem tamanho, e eu fui absolvido. Então, só queria dizer que isso aí eu nem me preocupei, porque era uma coisa tão esdrúxula que eu nem me preocupei. Então, isso aí foi uma passagem completamente inexpressiva na minha vida e fui absolvido pelo TCU. Então, qualquer coisa, é só consultar lá o processo. Bom, outra coisa que eu queria esclarecer a deputada... Só quando o senhor for condenado, a gente vai convidar o senhor para explicar sobre isso. Eu não fui condenado. É o que diz a matéria. Eu fui condenado a pagar uma multa de R$4.000. Ah, então o senhor foi condenado. Não fui condenado. General Heleno foi condenado pelo TCU por contrato irregular no valor de 20... Deputado, por favor, vamos dar oportunidade ao ministro do GSI responder. Ele já iniciou... A Folha de São Paulo? Só um instantinho. Nós vamos dar... Isso foi a Folha de São Paulo. Pode desacreditar, né? Isso não é verdade. Não fui condenado a nada, nem paguei a multa. Não, está dizendo aqui. Então o senhor está questionando a matéria. Mas a gente vai poder convidar o senhor para poder explicar. Eu fui multado em R$4.000. Foi isso. Deputado, por favor, vamos nos ater aqui novamente à questão da audiência e garantir de novo a palavra ao ministro do GSI, general Augusto Heleno. Eu já expliquei que eu tinha que explicar. Se o senhor quiser concluir, problema seu. Bom, a deputada Gleisi Hoffmann, só queria esclarecer um problema que é de regulamento militar. Fazer continência a pavilhões de países estrangeiros é obrigação do militar, não é escolha. Eu tenho que fazer continência para o pavilhão da Coreia do Norte, de Cuba, da Venezuela, eu tenho que fazer continência. É obrigatório. Isso aí é regulamento militar. Para esses países eu tenho certeza que o senhor não gostaria. Não, faço mesmo que não goste. Eu fiz continência para vários comandantes supremos que eu não gostava, né? Mas eu sou obrigado a fazer. Bom, eu não vou entrar nos outros detalhes que a senhora falou, porque eu teria que ter muito mais tempo aqui para fazer essas considerações. Não tenho ódio nenhum, não tenho ódio a ninguém, não tenho ódio ao seu partido, o ódio não faz parte dos meus defeitos e faço votos que o partido mude um pouco a sua maneira de proceder, mas não tenho nenhum ódio ao partido, nada. Bom, com relação às considerações finais, eu acho que a nossa vinda aqui foi muito útil, bastante proveitosa. Eu fiz questão de aceitar o convite. Eu acho que esse contato entre nós e os parlamentares é muito construtivo, é muito gratificante. Nós passamos a conhecer alguns dos senhores mais de perto, passamos a sentir qual é o clima que hoje norteia o nosso Congresso Nacional. Isso é muito importante para nós, que hoje somos homens públicos e precisamos conhecer esse clima. Então podem estar certos que a nossa vinda aqui para nós foi um prazer, uma honra,
eu estou falando em nome dos 2 brigadeiros, porque são meus amigos, eu sei o que eles pensam, e eu tenho certeza que foi bastante esclarecedora para mostrar que nós não temos nenhuma intenção de passar a mão na cabeça quando acontece um caso desse. Para nós, como já foi dito aqui, largamente reafirmado que foi lamentável, foi uma situação extremamente desagradável, nos colheu de surpresa, e exatamente a reação nacional ao fato é uma prova de que isso é um fato completamente incomum. Se todo mundo achasse normal, pegaram mais 100, né? Isso aí é que a gente ia ficar preocupado. Mas um fato desse, ter essa repercussão nacional, prova a lisura, a integridade, a nossa dedicação ao serviço, e que nós não vamos transgredir nesse caso, ao contrário, nós vamos querer exatamente buscar o aperfeiçoamento, buscar punir os responsáveis, apurar tudo que foi, muita coisa foi perguntada aqui, são nossas perguntas também, entre nós já conversamos sobre isso, então podem estar certos que isso não vai passar em branco, isso é um fato que, inclusive, uma das pequeníssimas vantagens é nos ter alertado que isso pode ser melhorado, nós vamos melhorar. Nós temos um orgulho enorme de termos junto à população o conceito de uma instituição absolutamente séria, limpa, que preza pelos seus valores. Nós não nos deixamos levar por nenhum dos valores que foram pregados aí recentemente, conseguimos nos manter incólumes em relação a isso. Talvez isso tenha contribuído para que muitos de nós hoje estejamos junto ao presidente da República. Isso não quer dizer que seja governo militar, eu canso de repetir, não existe ala militar no Palácio do Planalto. Alguns órgãos de imprensa tentaram plantar isso aí como se fosse uma verdade incontestável. É mentira, não há ala militar no Palácio do Planalto. E eu provo pelo fato de jamais ter acontecido uma reunião entre os militares que estão no Palácio do Planalto para tratar de qualquer assunto governamental. Os assuntos governamentais são tratados em reuniões ministeriais, quando nós somos ministros, e dentro de cada ministério, dentro de cada gabinete, de acordo com a nossa especificação. Então, jamais houve no Palácio do Planalto quem mostrar uma foto dessa, de reunião da ala militar, como andaram nos intitulando aí, no Palácio do Planalto, eu peço demissão no dia seguinte, tá? Se houver uma foto dessa, eu peço demissão no dia seguinte. Então, nunca aconteceu isso. Então, começo a rotular determinadas coisas, porque há interesse, lógico, e eu garanto a vocês que não existe essa preocupação. Nós fomos para o governo porque é uma coisa coerente aproveitar os militares. Eu já fiz as contas, quantos anos eu estudei por conta da nação. Foram cerca de 18 anos. Não aproveitar toda a bagagem que eu trago, que não é nada maravilhoso, mas me foi proporcionada pela nação brasileira. Eu conheço o Brasil, eu viajei pelo Brasil inteiro, tive 3 missões no exterior. De repente eu vou embora para casa por questões óbvias que o militar não pode, depois de uma certa idade, ser um comandante de brigada, de divisão, de exército, porque o vigor físico dele já não é compatível com uma situação de guerra. Mas nós podemos perfeitamente ser aproveitados pela nação que contribuiu para a nossa formação. Então, isso foi uma questão de coerência e que o presidente Bolsonaro, graças a Deus, está aproveitando o que o país nos proporciona para fazer emprego disso para o bem do nosso Brasil. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Para